Fala galera, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu quero agradecer primeiramente a todas as mensagens que eu recebi de vocês. No último vídeo da laqueadura, muitas meninas foram lá no meu perfil do Instagram para poder falar um pouquinho da ansiedade que tá pré-operatória, pós-operatória, como é que tá sendo a recuperação, muitas dúvidas e eu tenho respondido todas. Então eu quero agradecer o carinho de vocês. No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho como é que foi minha recuperação pós a laqueadura. Para quem não sabe, eu tenho 28 anos. Eu dei entrada no processo, acho que se eu não me engano, com 25 para 26, alguma coisa assim, então faz muito tempo. E saiu no ano passado, estamos em janeiro de 2026. E eu vim falar um pouquinho para vocês. Hoje vai fazer 5 meses aí que eu estou. 5 não, desculpa, tem 5 meses que eu fiz a laqueadura, né? E eu vim falar um pouquinho pra vocês como é que foi minha recuperação, como é que tá sendo, o que eu tô vivendo. E eu posso dizer pra vocês que, em relação aos primeiros dias, foi super tranquila. Foi até melhor do que a cesárea, né? Porque eu já tive um parto cesárea e tive um parto normal. E a cesárea foi mais difícil, acho que foi mais lenta o processo de recuperação do que da laqueadura. A laqueadura eles fizeram um corte menor, a cesárea ela foi desse tamanho, a da laqueadura foi esse tamanho, foi normal, corte na barriga normal. Em relação aos pontos, eles fizeram 2 pontos, um falso, né, e o ponto principal. Então era uma linha só, não foi vários pontos, né, como de costume. Então, acho que com 10 dias eu tive retorno com o meu ginecologista e ele retirou o ponto com uma facilidade assim absurda. Em relação à dor, eu tive nos primeiros dias, depois que eu cheguei em casa, mas nada que pudesse comparar a cesárea, mas foi dolorido. Se eu falar pra vocês que não foi, eu também vou estar mentindo. Eu conseguia deitar de lado, coisa que eu não conseguia na cesárea, na laqueadura eu conseguia, então eu achei que foi em relação a sentir dor, sensação de mal-estar, cesárea foi bem pior. E em relação a sangramento, gente, isso é uma coisa que tem muitos vídeos falando que aumenta o fluxo, e sim, é verdade, aumenta. E eu estou aqui para falar uma das experiências mais assustadoras que eu tive, que inclusive tem 1 semana e meia, 2 semanas, acho que nem chega a ser 2 semanas. Bom, em relação ao sangramento, o meu fluxo ele já estava descontrolado, né, antes mesmo de eu fazer a laqueadura. Só que quando eu fiz a laqueadura, deu uma intensificada nesse descontrole, vamos dizer assim, porque descia nos dias certos, não tinha esse descontrole em questão de data, mas em compensação o fluxo aumentou muito, 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 muito. É meu pequeno. Vai lá, deixa eu gravar vídeo. Em relação ao fluxo aumentou muito, a ponto de eu usar os absorventes, quase aqueles fralda, né? Porque até meu marido falou, você tá usando fralda? Não. É porque aumentou muito. A cólica também aumentou muito. E aí, o que acontece a semana passada? Gente, vai lá pra lá, vai, meu amor. Eu tô evitando falar perto deles pra não assustar, tá? Vai lá pra lá pro outro quarto, meu amor. Peraí, gente, peraí. O que acontece? Eu ia sair pra casa dos meus pais. E aí eu fui pra tomar banho. Levantei, mais 6 horas da manhã, levantei e fui pra tomar banho. Comecei a sentir muita dor aqui. Aqui, mais ou menos. E eu falei, nossa, parecia dor de rim. E aí eu peguei, comecei a sentir muita dor e começou a acontecer. E vontade de ir no banheiro. Parecia uma contração mesmo de parto. E aí fui pra sentar no vaso ali, né? Porque eu sentia que precisava expelir alguma coisa. E aí, na hora que eu comecei a sentir muita dor, eu vi que minha pressão tava baixando, meu marido tava dormindo, as crianças estavam tudo dormindo. Filha! As crianças estavam tudo dormindo. E aí, de repente, eu gritei, meu marido, amor, eu tô passando mal, só que ele não ouviu a primeira, meu cachorro foi lá acordar ele. E na segunda ele veio correndo pro banheiro, e nisso que ele veio correndo, eu já estava no chão, porque eu não conseguia levantar, eu já não tinha mais força, eu sabia que eu ia desmaiar. E eu estava toda ensanguentada, sentada no chão, sem roupa, sem nada, porque eu ia tomar banho, né? Toda ensanguentada.
E aí meu marido tentava me levantar, só que eu tava com os membros, né, segundo ele, né, eu estava com os membros rígidos, então ele não conseguia me pegar direito, a cabeça completamente mole, ele falou que eu tava muito assim, ó, muito assim. Eu não conseguia apagar 100%, mas uns 98% da minha consciência eu tinha perdido. Eu conseguia dar uns flashes, assim, bem vago, assim, bem rápido também. E, e aí, meu marido foi me socorrer e ele tava com dificuldade pra pegar, né, no colo, porque eu não tinha força, enfim. E aí ele me levou pra sala e eu não parava de escorrer sangue, tanto que ele teve que limpar a casa. Então eu tive uma hemorragia. Ele depois ele veio me contar os detalhes, né? E ele falou que no vaso eu não tirei foto nem nada, gente, até porque eu não tinha condições pra isso, de tão mal que eu fiquei. Mas ele falou que dentro do vaso tinha um coágulo enorme, mais ou menos desse tamanho. E ele falou que eu tava demorando muito pra tomar consciência de novo, 100%. Tanto que eu comecei a sujar tudo. Eu sujei sofá, eu sujei tudo que vocês podem imaginar. E aí ele me levou pro banho novamente, porque viu que eu não... Ele tava tentando me limpar, porque eu tava totalmente inconsciente no sofá. Ele tava tentando me limpar ali, e ele viu que ele não ia dar conta de me limpar. Ele falou, vamos pro banho. E aí ele foi meio que me carregando pro banho. Ele falou, olha, eu vou entrar com você. Ele entrou comigo no box do banheiro, pra ele me dar banho, porque eu não tinha condições de tomar banho sozinha. Eu não tinha força pra ficar em pé sozinha. E eu lembro que enquanto ele me ensaboava, dava banho em mim, eu lembro que tinha momentos que eu queria apagar. Tinha momentos que eu queria apagar. Ele falava, não fecha o olho. Era a única coisa assim que eu lembrava. Ele falava assim, não fecha o olho, não dorme, não dorme, não dorme. Fica acordada, fica acordada. E, e ele ficou preocupado. Ele falou, cara, eu vou ter que te levar no hospital, né? Porque ele achou que eu não ia voltar 100% a minha consciência ali. Achou que eu não ia me recuperar, mas eu fui me recuperando. Depois do banho ali, ele colocou sal na minha língua e meio que minha pressão foi voltando ao normal, mas eu fiquei o dia inteiro em repouso absoluto, não fiz nada, ele que tomou conta de tudo. E depois eu cheguei, né, veio uma enfermeira aqui, e aí eu relatei pra ela o que tinha acontecido, né, veio a enfermeira com a ACS, e eu relatei o que tinha acontecido. Ela falou que até os 9 meses, filha, vai pra lá, meu amor, até os 9 meses isso é normal, né, regular, só que você tem que tomar cuidado porque pode ser que essa pressão baixar assim, pode ser por conta de anemia. E aí ela falou, olha, você vai fazer alguns exames para ver se você não está com anemia por conta desse sangramento intenso que pode acontecer. Eu não sei se foi um desmaio que eu tive, eu não sei se foi um choque que eu tive, eu não sei identificar isso, mas eu nunca passei por isso, tá? Assim, eu já desmaiei várias vezes, mas nesse nível não. E graças a Deus, gente, graças a Deus, as crianças estavam dormindo e elas não acordaram com esse barulho. Foi Deus, porque eu conheço meus filhos, eles iam entrar em pânico, meu marido ia entrar em pânico, porque foi muito sangue, foi muito sangue. Eu não sei até que ponto isso é normal, eu estou esperando completar os 6 meses, porque em outros relatos eu vi que com 6 meses voltava, né, o fluxo normal e outros com 9, então eu tô nesse aguardo. Eu vou marcar minha consulta para poder fazer os exames para ver se eu estou ou não com anemia. E eles pediram para caso eu volte a ter esse tipo de sangramento, que é para mim correr pro hospital, para eles poderem me medicar e fazer a medicação correta na hora. Aí eu perguntei se eu poderia tomar algum hormônio, alguma coisa pra dar uma controlada. Eles disseram que não tem muito o que fazer, só mesmo tomar cuidado, porque se for com tanta frequência, isso pode dar muito problema, pode ser algo muito mais sério. Eu fiquei em choque quando o Felipe falou, né, me deu os detalhes de como é que foi. Eu não tenho foto, não tenho vídeo aqui pra mostrar, porque eu não tava bem mesmo, tanto que nesse dia eu nem saí de casa, né, fiquei em casa. Sobre os restantes dos outros dias, eu não sinto dor, tá? Em nada. Em questão da cicatriz, ficou
pouquinho torta, não dá pra me mostrar aqui, porque ela tá bem baixo. Ficou um pouquinho torta, mas não é algo que, pra mim, assim, mexe com a minha estética, mexe com... Eu nem ligo pra essas coisas, pra ser bem sincera. Até porque se usa biquíni, usa maiô, fica completamente escondido. Em relação a relação sexual, né? Muita gente teve me perguntando com quantos dias foi liberada. Com 9 dias eu já fui liberada, então eu já podia ter relações desde que eu não tivesse dor. Se eu tivesse dor, eu teria que dar uma pausa e só voltar quando eu realmente sentisse que eu estivesse confortável. Mas que eu podia ter normal. Tô tendo relações desprevenidas, normal, né? Eu diria. E até o momento não tive nenhum problema, não tive alteração em relação à minha menstruação por conta disso, ou qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, às vezes ela desce até antes do que era pra descer. Eu diria que valeu muito a pena, tá? Pra quem quer fazer. Eu fiquei muito assustada no dia eu até chorei, porque eu falei, ai, se eu morrer na minha idade de cirurgia, gente. Ai, que tosco, ridículo. Mas foi super tranquilo. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, pode deixar nos comentários. Eu não vou colocar meu perfil do Instagram porque hoje ele está sendo privado, tá? Ele não tá mais para público. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar aqui que eu vou falar com vocês. E se eu tiver qualquer outra atualização, se eu tiver mais emoji, qualquer coisa, pode deixar que eu venha aqui conversar com vocês. Eu queria compartilhar isso. Isso aqui é normal para quem faz laqueadura. Só não é normal se isso fica com tanta frequência. Então não se assuste caso você esteja tendo. E não se assuste, porque pode ser que você tenha, se você estiver nesse processo para fazer a laqueadura. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Fica com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.